espero de coração que todos vocês estejam bem à medida do possível. É isso aí, gente. Vamos que as coisas vão melhorar cada vez mais, se Deus quiser, e com muita oração, muita fé, muita esperança, né? É isso aí. Bom, vamos para mais uma história. A história de hoje, o nome é Vulto na Ponte. Gente, essa história é muito assustadora mesmo e muito intrigante, né? Porque não dá para entender muito o porquê daquilo ali, né? Bom, vamos lá. Essa história aconteceu há anos atrás, né? Não muito atrás, mas há uns tempos atrás, com um rapaz morador de São Paulo. Aconteceu em São Paulo. Ele conta aqui, ele não fala o nome, tá, gente? Ele conta aqui que ele morava e trabalhava na região do Campo Belo. E como ele trabalhava perto de casa, ele ia todos os dias a pé e voltava a pé. Era perto, mas andava um bocadinho de chão, né, gente? Mas era fácil ir a pé. E assim foi, ele sempre trabalhou nessa empresa desde que ele começou a trabalhar. E o patrão dele, como ele morava mais perto, o patrão dele sempre pedia ele para ficar até mais tarde, para fazer algum serviço extra lá, alguma coisa, né, que apertava na empresa na época. E teve um desses dias que o patrão dele pediu para ele ficar até mais tarde, porque tinha que entregar um serviço às 9 horas da manhã do dia seguinte, e ele ficou. Ele ficou e nesse dia ele disse que foi entretendo ali com o trabalho, e foi fazendo. Quando ele assustou que ele terminou o trabalho, já era quase 3h30 da manhã. Mas ele não teve medo não, né? Assim, ele arrumou as coisas tudo lá da empresa, saiu e pegou o caminho de casa. Isso de madrugada, 3h e tanto da manhã. Diz ele que tinha que passar também numa ponte, que na verdade nem era uma ponte não, tá, gente? Era um viaduto, e bem extenso, e embaixo passava uma avenida. Passa, né, uma avenida, porque tá lá até hoje. E ele disse que começou que era o caminho mais perto para ele, né? Ele foi passar pelo viaduto e estava andando, e estava subindo esse viaduto para atravessar para o outro lado, e nisso ele percebeu e ele já tinha costume, hein, gente? Ele já tinha costume de fazer essa caminhada até a casa dele direto. Nunca teve problema, só que dessa vez também ele saiu bem mais tarde do que ele tinha costume de sair. Aí diz ele que no meio assim, até um certo ponto que ele chegou do viaduto, ele enxergou uma pessoa, um vulto, vindo de lá, porque estava escuro, né? Então ele disse que viu só aquele vulto alto, uma coisa alta assim, vindo andando. Ele falou assim, ele ficou meio cabreiro, porque aquela hora da manhã ele nunca tinha visto ninguém ali, junto com ele, quando ele saía mais tarde do serviço, mas ele pensou, tudo bem, vamos embora. E chegou um determinado lugar ali no viaduto, que ele deu uma parada assim, para prestar atenção no sujeito, né, nesse vulto que estava vindo. Porque até então ele começou a ter um certo medo dele. Porque ele falou, o que esse sujeito está fazendo aqui, né? No início ele ainda apoiou, assim, ele não hesitou, ele achou que era uma pessoa que estava voltando do trabalho também mais tarde e tal. Mas ele parou e ficou prestando atenção. No que ele parou, esse vulto também parou do outro lado, lá na frente, né? Da onde que ele estava vindo. E aí ele ficou estranhando aquilo, mas todos os casos diz ele que falou, deixa pra lá, já tá tarde, apesar que ali também era um lugar meio perigoso, né? Ele falou, não vai ser nada não, e continuou a caminhada. No que ele continuou caminhando, o vulto também começou a caminhar. E diz ele num determinado tempo ali que ele estava andando, que ele olhou, o vulto veio correndo, mas correndo. Aí ele estancou assim, assustou, né? Falou, gente do céu, o que esse homem, né? Para ele era um homem, que é comigo assim,
e começou a ter medo mesmo, mas muito medo. E ele disse que não enxergava nada assim direito, o rosto, os pés, mão, dizer que não enxergava nada, só aquele vulto mesmo. E ele se mexendo, né? Igual no caso que ele veio correndo. Aí ele foi e parou, e dizer que daí a pouco esse vulto parou também, já estava no meio do viaduto, encostou no corrimão, né, ali do viaduto e ficou. Ele foi, pensou com ele assim, ele já estava praticamente também quase no meio do viaduto, ele falou assim, eu vou seguir em frente. E passo por ele, nem olho para a cara dele, porque eu tô achando isso muito estranho. Mas eu vou seguir, porque ele tinha que chegar em casa para dormir, né? Aí diz ele que fez isso, continuou caminhando, e quando ele começou a caminhar novamente, essa coisa, esse vulto, deu um pulo e ficou em cima do corrimão, olhando para ele. Aí sim, aí que ele ficou com medo, mas dizer que não tinha como ele voltar para trás, porque ele já tinha andado mais no meio do viaduto e não tinha nem como ele voltar para trás, porque ele estava sozinho ali. E ele conta que quando ele estava para aproximar desse vulto, ele realmente não via os braços, não via as mãos, não via pés nem perna. Ele só via uma capa preta, toda preta, parecendo de fumaça, porque ela mexia, ela ficava mexendo. Então parecia uma capa preta de fumaça mesmo, ficava aquele trem envolto assim. E ele diz que, maldita a hora, Deus me livre e guarde essa palavra, gente, que ele foi dar de olhar para essa coisa, para esse vulto. Diz ele que quando virou, que ele olhou, que ele ainda estava em cima do corrimão assim, e assim, é como ele fala, ele pulou para esse corrimão sem colocar as mãos nem nada, porque ele não via as mãos dele. E realmente, quando ele chegou perto, ele viu que não tinha as mãos, não tinha braço, não tinha perna. Era a coisa mais estranha do mundo. Só tinha mesmo aquela capa preta, parecendo uma fumaça mexendo assim ao redor da coisa ali, né? Aí diz ele que quando ele deu de olhar mesmo, que ele fixou os olhos nisso, né? Nesse vulto assim, ele disse que estremeceu todinho, que gelou, a coluna dele gelou, a espinha dele gelou toda. E o vulto era 2 olhos negros, era a única coisa que ele enxergava, que brilhava, mas era escuro, eram olhos escuros mesmo. E olhou para ele assim, fixou aquele olhar nele, porque ele foi olhar, né? E de repente esse vulto, essa coisa, deu uma risada tão estridente que ele ficou assim apavorado mesmo. E ele estancou ali e ficou escutando isso, e dizer que de repente veio também aquele cheiro podre, um cheiro ruim, um cheiro que começou a dar náusea nele. Ele ficou, gente, dizer que nunca passou por uma situação dessa. E era um cheiro assim podre mesmo, podre, uma coisa insuportável. E essa coisa, esse vulto, né, exalou esse cheiro violento, e mais esse grito, foi aí que ele não aguentou. Ele pegou e saiu correndo até chegar na estrada, né, na via, né, porque aí ele já ficava mais próximo da casa dele. Diz ele que correu até praticamente quase saindo do viaduto. Chegou num determinado tempo lá, no lugar lá, ele olhou para trás e não viu mais nada. Aí ele chegou no beiral do viaduto, olhou lá para baixo assim, porque tinha uma avenida que passa, tem uma avenida que passa, ele pensou da coisa ter caído lá embaixo, coisa parecida, dizer que não viu nada. E estava muito escuro, apesar de tudo, estava muito escuro. Dizer que só pensou em chegar em casa, e quando ele pensou nisso, que ele continuou a caminhada dele, porque já não tinha mais nada ali, né? Mesmo assim, ele estava muito assustado, com muito medo. Diz ele que de repente ele começou a sentir, vinha aquele cheiro de podre, aquele trem terrível, aquele cheiro
Dizer, e essa criatura também, esse vulto, tinha uma respiração forte. Ele sentia a respiração chiada, mas uma respiração forte. E diz ele que daí a pouco, né, quando ele chegou, que ele viu que não tinha mais nada ali, que ele estava seguindo em frente, ele começou a sentir o cheiro, aquele cheiro podre que ele sentiu quando estava próximo o vulto, né, lá no viaduto. Gente, ele falou que ele nunca teve tanto medo, que ele suava até frio, tanto medo na vida dele, porque ele nunca passou por uma experiência dessa. Ele disse que quando viu, começou o cheiro, desculpa gente que eu repito muito, ele começou aquele cheiro terrível novamente, ele não pensou duas vezes, ele pegou uma carreira e chegou em casa o mais rápido possível. Aliás, dizer que nunca chegou tão rápido em casa como foi naquele dia. Aí ele conta, né, que depois disso, ele mais nunca passou por esse caminho desse viaduto, que na verdade eles sempre falaram a ponte, mas é um viaduto. Ele mais nunca passou, mesmo ele tendo que ficar no horário dele normal, e mesmo ele tendo que ficar um horário a mais na empresa, né, para fazer algum serviço. Ele pegava um caminho mais longo, que era mais longo para ele, mas ele preferia do que passar por cima desse viaduto, dessa ponte aí. Quer dizer que foi uma experiência que ele nunca sonhou em ter algum dia. Que ele até então ele nunca acreditou nessas coisas, paranormal, essas coisas, nada. Mas dizer que é uma coisa que nunca saiu da cabeça dele. É uma experiência terrível, e que ele não deseja para ninguém ver uma coisa, aquilo que ele viu. É isso, gente. Fica aí mais essa história que eu achei muito estranha. Aliás, eu já contei várias histórias aqui que eu falo, né? É ponte, floresta, tem cada coisa que acontece que a gente mesmo não sabe. Agora, no caso dele aí, né, desse rapaz, eu acho que isso aí é uma coisa muito ruim. A partir da hora que vem, que ele fala da fumaça, que parecia uma fumaça que estava envolto aquilo ali, olhos brilhantes, escuro e tudo, negros e tal, aquele chiado e aquela risada estridente, não é coisa boa. Agora, o porquê que apareceu para ele, né? O porquê que foi para ele que apareceu, ou então aquilo já aparece por ali há tempos, né? E ele nunca soube. É isso aí, gente, é muito estranho. Eu não sei o porquê dele ver uma coisa dessa, né? E dizer que depois disso também, depois que ele mudou o caminho dele, mais nunca ele viu nada. Ele, até hoje, né, que ele conta a história, dizer que mais nunca ele viu mais nada. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história, intrigante mesmo, intrigante mesmo, muito misteriosa e assustadora. Porque se eu visse um negócio desse, eu voltava, era para trás e saía correndo dali. Eu não ia continuar. Eu voltava, era correndo para trás, tá doido? Nossa Senhora, mas que é coisa ruim né? Agora ninguém sabe por que aparece assim, né? Muito estranho. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado dessa história, desse relato. Se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no... e se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí pra Rose Ruas, tá bom? É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.